Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a ida de Bolsonaro à China e à Arábia Saudita. Pois bem, segundo a sua militância, segundo seus correligionários, foi um sucesso a viagem de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, à China e à Arábia Saudita, dado que ele teria feito vários acordos comerciais, econômicos, que trariam investimentos pesados para o Brasil, garantindo assim que a nossa economia vai decolar a partir do ano que vem. Mas aqui nós queremos desmontar essa narrativa apresentando a realidade dos fatos. Realidade esta que esse governo, como sempre, escamoteia. Então o primeiro passo aqui é destacar o seguinte: os acordos do governo Bolsonaro com China e com a Arábia Saudita reforçam a condição do Brasil de país produtor de commodities, basicamente acordos estes ligados a petróleo, gás e água. O grande interesse da China no Brasil, nesses acordos que foram delineados com o presidente Bolsonaro, é no nosso petróleo. Perfeito? E surge já agora uma fala também de Bolsonaro referente a uma construção de uma ferrovia ligando o Brasil até o Oceano Pacífico, né? Dando aí uma saída para o Oceano Pacífico ao Brasil. Muita gente ficou, vamos dizer assim, animada com essa notícia, imaginando que isso vai trazer um grande crescimento econômico ao Brasil, o que não é verdade, pois uma ferrovia desse tipo, desse naipe, só vai reforçar ainda mais a nossa condição de país produtor de matéria-prima para a China, que vai produzir com a nossa matéria-prima os carros, os aviões, os navios, os trens, os metrôs que nós vamos comprar no futuro, não é isso? E isso aí está também no bojo desses acordos comerciais, quer dizer, já se começa a aventar essa questão da ferrovia para colocar o Brasil de vez de joelhos aos chineses, o que me deixa bastante assombrado, porque no início do governo Bolsonaro a gente imaginava que a atitude subserviente desse governo era sobretudo, sobremaneira, com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental. Mas agora a gente vê que não, que é com o mundo inteiro. Os caras querem retalhar o Brasil para todo mundo, para a China, para a Arábia, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Vai todo mundo fazer a festa no nosso território. No que tange a Arábia, o grande interesse deles aqui seria a questão do saneamento, como o próprio Bolsonaro falou. O projeto Paulo Guedes é privatizar o saneamento público no Brasil, né? O tratamento de esgoto e o fornecimento de água, o que colocaria os nossos aquíferos na mão de um país que não tem água. A Arábia Saudita é um país hipercarente de água. Então vocês imaginem o perigo que é isso, quer dizer, colocar nas mãos, sob o controle de companhias árabes, a nossa água, é algo assim escatológico, sabe? Eu não tenho nem palavras para definir isso. Quer dizer, é a destruição final realmente do Brasil, né? Das suas reservas naturais e a colocação disso tudo na mão de grupos internacionais que vão explorar isso de acordo com seus interesses, não de acordo com o interesse nacional. E muita gente por aí está comemorando esses acordos. Olha, é realmente impressionante o grau de hipnose que as pessoas chegaram com o governo Bolsonaro. É impressionante, né? E nós lembramos aqui que há algumas semanas atrás, não sei se aqui no canal eu cheguei a gravar um vídeo, tenho a impressão que sim, não estou lembrado nesse momento, mas tenho absoluta certeza que escrevi um artigo no meu blog, Catolicidade, a respeito disso. Um artigo que traduzimos, aliás, né, de um jornalista argentino mostrando que a empresa israelense Mekorot tinha interesse na privatização do rio Amazonas e que o governo Bolsonaro, justamente por conta desse projeto de saneamento privatizado, seria um risco justamente para os nossos aquíferos, correto? E isso se confirma agora com a cessão, né, de setores, aí, a previsão da cessão de setores aí do saneamento público no Brasil, a Arábia Saudita, através desse acordo aí de 10 bilhões de dólares, né, ou de reais, enfim.
é um valor bastante alto que certamente vai colocar, não é, a Arábia Saudita controlando, não é, as nossas reservas de água. Isso é muito grave, muito grave. As pessoas não estão atentando para isso, quer dizer, a própria TV Globo, né, tratou nesses dias da questão Marielle, de que Bolsonaro seria uma pessoa envolvida no assassinato de Marielle, fazendo com que o público desviasse sua atenção desse assunto para a questão Marielle, como sempre, né? Então isso aí leva-nos a pensar o seguinte: será que realmente a Globo é a opositora ao governo Bolsonaro, né? Como muita gente pensa que é? Por um lado até mas por outro, ela está absolutamente fechada com o governo Bolsonaro no que tange às reformas liberais. Ela agora já começa a fazer a propaganda da reforma administrativa, como fez da reforma da Previdência. Então, nessas reformas aí, ela está absolutamente fechada com o governo Bolsonaro. E uma coisa interessante, gostaria de destaque para vocês, em relação a essa questão do mega leilão, né, do petróleo, do pré-sal do Brasil, para essas empresas estrangeiras, entre elas empresas chinesas. Eu queria trazer aqui alguns dados, porque essa ida de Bolsonaro até a China, até a Arábia, é justamente para atrair investidores e compradores, né, do nosso petróleo. Então vamos lá. Aqui tem alguns pontos importantes, que seriam os seguintes, né? Em primeiro lugar, que o valor arrecadado no último dia de leilão foi de 8,9 bilhões, né, com a venda do pré-sal. Foi um valor recorde, tá? E esse valor recorde começa a desconstruir a ideia, né, de que o petróleo é nosso. Frase essa do presidente Getúlio Vargas, que foi o criador desse projeto nacional de termos aí o controle desse recurso fundamental, desse recurso estratégico em nossas mãos, tá? A maioria dos compradores aí tem que sotaque? Tem que nacionalidade? São grupos da França, do Catar. Lembrar que o Bolsonaro esteve lá na Arábia Saudita, né, ali próximo do Catar também, enfim. Malásia, Estados Unidos, como já era de se esperar, né? A subserviência a Trump trouxe esse resultado. Da Holanda, né, Europa Ocidental, e Inglaterra. Tá? A Petrobras só se fez presente em apenas um bloco. Mesmo assim, em parceria com uma empresa inglesa, que é a BP. Tá? Arrematou o bloco CM477 na Bacia de Campos por 2 bilhões. Perfeito? Então, todos os outros blocos aí foram arrematados por franceses, por pessoal do Catar, holandês, inglês, etc. Tá? As maiores ofertas foram feitas pelo Catar, pela Malásia, tá? E pela França. Perfeito? A americana Chevron também adquiriu um bom naco nesse leilão. E isso aí torna, né, a nossa situação gravíssima, porque nós estamos perdendo praticamente o petróleo que está aqui dentro do nosso território, né, do nosso mar territorial. E, enfim, era a grande chance que o Brasil tinha de virar a maior potência produtora de petróleo do mundo, né? E o Brasil perdeu completamente essa chance. Ela se acabou dessa vez definitivamente, né? Acho que é muito difícil reparar esse dano, mesmo que venha um governo aí futuro com pendores de renacionalizar a Petrobras. A janela de oportunidade para isso vai ser muito curta, tá? E, enfim, me parece realmente que nós perdemos essa oportunidade, tá? Enfim, vamos lá. Um outro ponto aqui também importante é que a maior parte do investimento, né, feito para a descoberta do pré-sal, tá? Quem fez, na verdade, o investimento para a descoberta do pré-sal foi a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras ficou com ônus de investir na pesquisa, na prospecção, etc. E agora o bônus fica com o estrangeiro. É sempre assim, quer dizer, o ônus é nosso e o bônus é deles, né? É o que acontece, por exemplo, muito por aí, quando você vê estrada, rodovia sendo privatizada. São construídas com o nosso dinheiro, os nossos impostos, né? O dinheiro que a gente paga ao governo, e depois elas são cedidas
para grupos empresariais privados que vão cobrar para a gente passar pela história que nós pagamos. Quer dizer, nós pagamos 2 vezes. Né? É um roubo isso. Isso é um roubo. Para usar o português correto. Isso é um roubo. Né? Outra coisa também absurda nisso tudo é que a concessão, né, a cessão onerosa desses campos, da exploração desses campos do pré-sal, feita pelo governo brasileiro, dá a essas empresas uma isenção de 1 trilhão de reais. Tá? Tem uma MP, uma medida provisória, que garante a essas empresas 1 trilhão de isenção em impostos. Olha, isso é um crime de lesa pátria. E quem apoia esse governo é um bandido, é um criminoso. Quem continua apoiando esse governo, Bolsonaro, depois de tudo isso está acontecendo, a gente vê aí no noticiário, na verdade a gente vê as coisas sendo noticiadas, mas ninguém explica, né? A versão que se passa, a narrativa que se passa, que isso vai ser ótimo para o Brasil, vai trazer crescimento. Que crescimento? Isso vai trazer um reforço da nossa condição de país produtor de matéria-prima. Um país dependente dos produtos industrializados, da tecnologia avançada dos países de primeiro mundo, dos países ricos. Isso vai trazer subemprego para o Brasil, emprego de baixo salário. Isso vai trazer o que para o Brasil? Independência? Não. Vai trazer mais dependência. Ainda tem gente apoiando esse governo. Olha, vocês não são brasileiros, vocês são vira-latas. Saiam desse país. Saiam desse país. Deixem o Brasil para quem realmente ama essa pátria. Bandidos, canalhas. Quem continua apoiando esse governo depois de tudo isso, é assim que tem que ser tratado. Como bandido, como canalha, como cafajeste. Pessoal, até a próxima. Nós queríamos aqui hoje apenas trazer esse recado do que realmente está acontecendo nesse governo. Um governo cafajeste, um governo de salafrários. Estão vendendo o nosso país a preço de banana. 1 trilhão de isenção de impostos, um valor que daria para cobrir aí o rombo da Previdência, que você, otário, que votou em Bolsonaro, é que vai cobrir. Trabalhando mais tempo, né? Se aposentando mais tarde para ganhar menos. E ainda batendo palma para o senhor Bolsonaro quando ele faz lá o escândalo dele contra a Globo. Quer dizer, tudo para, né, criar um clima, né, de alienação da população, como se o grande problema fosse a Globo, né? E não a venda dos nossos recursos naturais, que, enfim, é o que decide a nossa soberania como nação. A nossa autonomia frente aos poderes financeiros. Ou seja, sem essa autonomia, não tem mínima chance de governo conservador. Entendeu, otário? Você que apoia, Bolsonaro, conservador, deixa de ser otário. Não tem como você fazer frente a Jorge Soros, ao dinheiro dos movimentos LGBT, que chega aqui no Brasil, a movimento abortista, e o caramba quatro, tudo financiado por banqueiro, judeu, americano, europeu. Se você está na mão deles, se você é um país que vende alumínio e ferro para comprar trem, avião, barco, iPhone, você vai ter que pegar dinheiro emprestado com eles para cobrir o seu déficit da balança comercial. Vão estudar economia, bando de otários. Então, se você vai ter que pegar dinheiro com eles, você vai ter que se dobrar isso. Não tem jeito. Não é sem razão que a senhora Damares, lá, ministra, né, dos Direitos Humanos, secretária dos Direitos Humanos do senhor Bolsonaro, já várias vezes fez declarações dizendo que não tem nada contra, né, pessoas homossexuais adotando crianças aqui e ali, etc. e tal. Por quê? É um governo comprometido com o financismo. Deixem de ser otários. Deixem de ser otários. Nós temos que criar uma alternativa realmente conservadora no Brasil, nacionalista. Esse governo não é. Vocês vão acordar quando? Acordem, pelo amor de Deus. Antes que seja tarde, antes que não reste mais nada. Porque quase já não resta. Se a nossa água cair na mão de Arábia Saudita e de Israel, acabou. Você vai ter que pagar caro pela água que você bebe, pela água da tua torneira. Já pensou nisso, otário?
apoiador de Bolsonaro. Acorda! Pessoal, era isso. Vamos em frente. Até a próxima.